Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história bíblica aqui no canal. O significado do nome Ezequiel quer dizer que tem a força de Deus e indica uma pessoa que leva uma vida prática e construtiva, baseada sobretudo na força de vontade. O livro de Ezequiel, no entanto, é o livro mais negligenciado da Bíblia. Na época de Ezequiel, foi marcada por tempos difíceis. Zedequias era o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu a autoridade para governar em Jerusalém com um exército pequeno. A cidade foi sitiada mais uma vez e o exército de Nabucodonosor capturou os Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos para que ele pudesse ver que a linhagem real havia terminado. Então, eles arrancaram seus olhos para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Em seguida, Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado, então, para pregar nessa época, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. Existe uma música que fala sobre um renascimento em um cemitério. Essa música, então, se baseia na visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos, dada pelo Senhor Deus, que desejava fornecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Por causa da sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra. As pessoas se tornaram cativas na terra exótica e distante da Babilônia. Estavam abatidas. A visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. O Senhor colocou Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus, então, não mudou a localização de Ezequiel, mas lhe deu uma percepção vívida de que ele foi levado a esse vale cheio de ossos secos. Sua secura indica que eles estavam lá por um longo período de tempo. Os ossos também sugerem que o vale já foi habitado, mas não. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as palavras de Deus, as regras familiares, mais provavelmente elas se tornarão um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que antes caminhavam com o Senhor se tornaram um monte de ossos. Eles vivem do que foram ao invés do que deveriam ter sido. Ezequiel capítulo 6, versículo 2 e 3 fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas vida longa na terra. E você, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas os criem na disciplina e instrução do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3 diz: e ele me disse: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar a vida, afirmando que somente o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, a situação era impossível. Em seguida, no livro de Ezequiel, capítulo 37, no versículo 4 a 8, novamente ele me disse: profetize sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: certamente farei entrar o fôlego de vida em vocês, e vocês reviverão. Colocarei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei vocês de pele e porei o fôlego em vocês, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
Então Ezequiel profetizou como foi ordenado, e quando profetizava, ouviu um barulho e repentinamente um ruído de ossos se juntando, osso ao seu osso. E à medida que olhava, os tendões e a carne cresciam sobre eles, e a pele os cobria, mas não havia fôlego. Ezequiel recebeu posteriormente instruções do Senhor para pregar os ossos que já haviam morrido. Ezequiel estava sendo mostrado por Deus uma verdade crucial que todos nós precisamos compreender, que é que a proclamação da palavra de Deus carrega consigo o poder. A vida, assim encontrada na Bíblia, ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel presenciou um evento miraculoso. Os ossos começaram a se fundir uns aos outros, osso a seu osso, e enquanto ele observava, músculos e carnes começaram a crescer sobre os esqueletos. Em breve, seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles não passavam de um grupo de corpos mortos se movendo de maneira ordenada. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9, fala: profetize ao vento, profetize ao filho do homem, e diga ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada através da organização, algo que não deve ser subestimado, pois até mesmo os nossos corpos são organizados, mas se não tiverem o fôlego, a igreja não passará de um corpo sem vida. Ezequiel recebeu instruções de Deus para pregar ao fôlego, a palavra, aos ventos e ao Espírito. Ezequiel estava no processo de descobrir que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino de vida é necessária em nossa existência, da mesma forma como foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma tremenda demonstração de vitalidade quando o exército se levantou. A visão tornou-se clara e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda esperança, mas Deus havia prometido a eles que experimentariam um avivamento nacional. Eles haviam sido encurralados e espalhados pela região. Os humanos acharam que as coisas eram desesperadoras, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas será revivido, mas também será restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Deus concluiu a visão para Ezequiel e lhe revelou o significado, como ele iria ressuscitar os ossos desconexos de Israel que haviam perdido toda a vitalidade. A palavra e o Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar a respeito desses ossos e foi instruído a dizer a ele: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir novamente, enquanto tendões, carne e pele lhes davam sua forma original. No entanto, a palavra tinha que ser seguida pela concessão do Espírito para que esses corpos recebessem o fôlego e voltassem à vida, o que é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos tempos modernos ocorre por meio da palavra e do Espírito. Então, até aqui chegamos a uma conclusão de que, quando algum desses elementos está ausente, o povo de Deus não consegue ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles.
Podemos observar em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like para continuarmos compartilhando histórias inspiradoras. Obrigado, Deus abençoe.